Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira e nós estamos aqui para fazer nossa atividade de encontro comunitário. Como a gente ainda está na pandemia, nem todos foram vacinados, nossas atividades coletivas, que envolvem um número maior de pessoas, estão sendo feitas ainda da forma remota. Hoje nós vamos falar sobre controle de formigas, continuar falando sobre o controle de formigas, que é algo muito importante num sistema produtivo agroecológico. Bom, até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Ele é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional. Os recursos são provenientes de empréstimo com o Banco Mundial. O controle agroecológico de formiga é algo muito importante para o sistema produtivo, porque é algo de fato efetivo. As formigas, elas são organismos que a gente encontra em vários ecossistemas. A gente encontra tanto na natureza, numa mata, a gente encontra muito formiga, uma quantidade grande de formigas, e no nosso sistema de produção a gente também encontra muita formiga. Só que no nosso ecossistema elas fazem um estrago bem grande, bem considerável. Um formigueiro ele pode mobilizar mais de 3.000 quilos de matéria verde. Então, é algo muito importante, é algo que tem que ser visto no sistema produtivo. O controle de formiga é algo que é uma preocupação que a gente encontra, a gente observa muito em campo. É tão preocupante que a gente tem dados de que aproximadamente são utilizados 12.000 toneladas de produtos de formicidas e produtos utilizados para matar formigas por ano nos sistemas produtivos. É um volume muito alto de um produto que é nocivo, tanto para a saúde de quem trabalha, o produtor, que está diretamente manipulando aquele produto, quanto para o solo e para a água. Quando a gente manipula esses produtos, o fabricante desses produtos, eles indicam que seja manipulado com EPI, utilizando máscara, utilizando luva, e a gente vê que em campo, normalmente, muitos desses EPIs são negligenciados, o produtor não utiliza esse EPI. Então, utiliza um veneno, que a gente tem que chamar assim de veneno, e sem os equipamentos apropriados. Nossa abordagem é procurar um produto que seja agroecológico, que não seja nocivo para a planta, não seja nocivo para o solo, e não seja nocivo para a água e muito menos para o agricultor. Nossas alternativas, as alternativas que a gente leva para o agricultor, é algo que não seja tão nocivo. Bom, a população de formigas em um nível alto é um sintoma de que aquela área tem um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode estar no nível alto ou inicial. Normalmente a gente vê muita formiga em ecossistema de pastagem. Por quê? Ecossistema de pastagens são locais, pastagens principalmente mal manejadas. São locais que a gente encontra um pisoteio de animais mais frequente. Esses animais andam, o animal, por instinto, ele busca os mesmos caminhos, ele busca percorrer os mesmos caminhos. Então, se essa pastagem é mal manejada, esse animal vai percorrer aquele mesmo caminho e vai pisotear uma faixa menor, uma área menor. Então, esse pisoteio vai levar à compactação do solo. A formiga nada mais é do que um agente da natureza que vem para descompactar esse solo. Ela forma galerias no solo, para airar o solo, para fazer com que, quando chova, essa água penetre no solo. Então, a formiga é um agente da natureza. A gente vê muita formiga quando a gente está num ambiente desequilibrado. Existem várias formas de controle de formigas. A gente tem controle cultural, que é plantio de algumas espécies que são atrativas ou tóxicas para formigas. Podem ser os dois, ou você pode consorciar, colocar atrativa e tóxica. A gente tem controle mecânico, que é a destruição do ninho. A gente pode socar os olheiros, que a gente consegue ver, isso é uma medida efetiva. A gente tem controle biológico, que é levando o predador ou algum agente que cause uma doença, um patógeno para aquela formiga e ela morra. Ou controle químico, que a gente vê bastante em campo, mas que não é algo efetivo. A gente vê que quando o produtor lança a mão de controle químico, ele observa a mudança, a alteração, em 1 semana ou 15 dias no máximo. Depois disso, o formigueiro volta a ativar. Por quê?
o controle químico ele não é efetivo, ele não destrói o formigueiro, ele apenas destrói aquele olheiro. O formigueiro ele continua vivo e continua criando galerias. Então, o importante é uma estratégia ou várias estratégias que acabem com o formigueiro de fato. E também que melhorem a qualidade do solo. Porque se seu solo é airado, é um solo bom, de qualidade, você não vai ter muita formiga. A formiga, como eu disse, é sinal de desequilíbrio. Bom, hoje a gente vai mostrar uma receita que trabalha o controle biológico. Porque a gente utiliza um fungo para matar o outro fungo que está dentro do formigueiro. As formigas, quando elas pegam as folhas e levam para o formigueiro, elas não se alimentam de fato das folhas, elas se alimentam de um fungo que forma em cima da folha. Então, essa receita que a gente vai mostrar hoje, a gente utiliza para matar o fungo que serve de alimento para a formiga. Se a gente mata o fungo, tira o alimento delas, elas não vão conseguir sobreviver, então vão morrer. Então, a eficácia desse produto está nesse sentido. Bom, a gente vai utilizar uma calda que é feita com água e açúcar. Você vai utilizar uma xícara de açúcar, uma xícara de água. Misturar, dissolver bem e fazer a calda. E depois a gente vai utilizar também 3 laranjas mofadas. A laranja, ela tem que estar com esse mofo aqui. Esse mofo aqui, que é o antagonista do mofo que está lá dentro do formigueiro. Então, a gente vai cortar as laranjas. Nós vamos cortar essas laranjas em pedaços grandes. Não precisa ser muito pequenos, não. Eu vou mostrar aqui o tamanho do pedaço. Tipo esse tamanho aqui. A gente vai cortar 3 laranjas. Os pedaços podem ser desse tamanho. As laranjas têm que estar com esse mofo. Vamos cortar e colocar na vasilha. Depois que a gente cortar a laranja, a gente vai colocar a calda de açúcar. 100 ml dessa calda de açúcar. A calda a gente faz com uma xícara de açúcar, uma xícara de água. E mistura tudo. Se quiser ferver para ajudar a dissolver, é bom. Aí a gente coloca os 100 ml da calda. E deixa esse material fechado por aproximadamente 5 dias. Aí esse material vai fermentar. O açúcar vai ajudar esse mofo aqui a aumentar o volume, a desenvolver o mofo. E a gente vai deixar isso por 5 dias. Depois de 5 dias, a gente vai pegar esse material mofado e vai coar. Esse material a gente vai misturar com uma parte dele para 10 partes de água. Se eu tiver uma xícara desse, eu vou colocar 10 xícaras de água. Essa mistura é aplicada diretamente no formigueiro. A gente aplica uma quantidade grande no formigueiro. Bom, essa mistura da calda de açúcar com laranja, a gente deixa em repouso por 5 dias. Depois de 5 dias ela vai estar pronta para uso, mas ela não vai ser utilizada desse jeito, ela vai ter que ser diluída em água. A gente coa o material depois de 5 dias, tem que manter ele tampado. A gente coa esse material e mistura, dilui em água. Uma parte desse para 10 de água. Se eu colocar uma xícara dessa solução, eu vou colocar 10 xícaras de água. Mistura tudo e já pode aplicar no formigueiro. Como é algo que vai acabar com o fungo, você não vai notar que esse formigueiro vai morrer no primeiro dia. Ele vai demorar ainda um pouco para morrer, mas ele vai acabar. Aos poucos ele vai acabar. Dependendo do tamanho do formigueiro, o produtor vai saber se precisa de mais ou de menos água. Dependendo do tamanho do formigueiro, o produtor vai saber se ele precisa de pouco de mais ou menos solução. No caso da gente ter formigueiros muito grandes, de muito tempo, a gente sabe que quando tem bastante tempo, um formigueiro com 3 anos, ele tem quase 5 metros de profundidade, então, se o produtor sabe que aquele formigueiro já tem muito tempo lá, ele vai precisar de uma receita que seja mais efetiva, que ele possa produzir uma quantidade maior da receita para colocar nesse formigueiro. Então, o que ele pode fazer? Utilizar o esterco. Normalmente é encontrado, os produtores têm mais fácil acesso ao esterco. Então, ele pode utilizar 50 litros de água num recipiente, coloca 50 litros de água, 10 quilos de esterco e 1 quilo de melaço
Pode ser também açúcar mascavo, se a pessoa for mais fácil a pessoa encontrar. Ou caldo de cana. Faz essa mistura e deixa lá por 1 semana. Depois de 1 semana, essa mistura já está pronta para ser aplicada. Mas, novamente, como a gente utiliza em bicos, naqueles pulverizadores, e o material tem que passar pelo bico, é bom que seja coado, para não entupir os bicos. Então, depois de 1 semana que o esterco, a água e o melaço já estão lá fermentados, você pega uma parte, coa e mistura 1 litro desse material coado em 10 litros de água e pode ser aplicado diretamente no formigueiro. Essas 2 receitas são extremamente efetivas no controle de formigas. Lembrando que o controle de formigas, ele exige que o produtor tenha um pouco mais de dedicação a elas. E o controle de formigas, ele vai ser efetivo a partir do momento que a gente lançar a mão de várias estratégias. A gente pode ter as plantas, que a gente pode colocar na área, plantar na área, que sejam atrativas para formigas, e a gente pode lançar a mão dessas receitas agroecológicas. E lembrando que são receitas efetivas, o controle químico ele não é efetivo, ele não vai acabar com o formigueiro, ele é um paliativo, ele vai fazer com que o formigueiro ele aumente em diâmetro, e isso não é bom, nem para o produtor e nem para o vizinho, porque às vezes você coloca uma isca, você acha que saiu da sua área, mas a formiga ela não saiu da sua área, ela foi para a área do seu vizinho. Então a gente tem que tomar cuidado com certas coisas. E também, como a gente produz alimento, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente manipula, porque todos os agrotóxicos que você utiliza na sua área, ele vai para o alimento que você produz. Então, se você quer ganhar um pouco mais de valor agregado ao seu produto, você tem que produzir algo que seja de qualidade. Para produzir com qualidade, a gente tem que pensar em todas essas práticas que a gente faz. Adubação, controle de pragas, tudo isso vai interferir na qualidade do produto final. Bom, essa era a receita de hoje. Nós agradecemos por vocês terem assistido nosso vídeo. Curtam, compartilhem nosso vídeo e até a próxima.